mais quadrinho pra você. E hoje a gente está apresentando a nova e assustadora encarnação do Gigante Esmeralda, o imortal Hulk, trazendo muito medo e pavor junto com ele. Aí, se você não conhecia o Hulk, talvez, vou esperar o Anderson falar, mas talvez seja a melhor hora pra começar. Eu não tenho muita intimidade com ele, mas acho que é a hora. Eu diria que é a melhor hora pra você começar a ler as histórias do Hulk, exclamação. Porque eu diria que é a melhor encarnação do Hulk há muitos anos. Ô, louco. Eu acho que isso só mostra como o Hulk ele realmente é um personagem versátil, né? Porque a gente sempre tem no imaginário popular aquele Hulk que ele é o cara furioso, que sai quebrando tudo. Mas acho que no final das contas, eu começo a chegar à conclusão de que as melhores histórias do Hulk são as que ele é mais inteligente, né? Porque, assim, eu sou suspeito pra falar. Eu gosto muito do Hulk cinza, eu gosto muito da época do Peter David. Gosto bastante do Amadeus Cho também. E olha, esse Hulk, ele não é exatamente o Hulk mais cerebral do mundo, mas você vê que ele, se bobear, ele é mais esperto que o Banner, né? Depois de tudo que aconteceu com o coitadinho do Banner nos últimos anos, eu não me arrisco a dizer que esse Hulk é o mais inteligente, é mais inteligente que ele, sim. Mas só pra vocês entenderem o que aconteceu. Não foi um ano... os últimos anos não foram muito bons pros fãs do Hulk, né? Porque você teve aí... o Amadeus Cho conseguiu absorver a radiação gama do Banner e se transformou no Hulk, que posteriormente virou o Chucky, né? Que é o Hulk Show, né? Que é um Hulk inteligente, mais adolescente e tudo mais. O Banner, na sequência, num plano meio miraboloso aí, meio maluco, ele pede pro Gavião Arqueiro atirar uma flecha na cabeça dele, ele morre, né? Na sequência, o corpo do Banner é roubado pelo tentáculo e nasce um Hulk zumbi. E, enfim, só catástrofe, só coisa ruim que culminou com o Hulk no universo Marvel, né? O universo cinematográfico da Marvel, que a gente sabe que é o incrível, choroso Hulk, né? Então... E aí, em 2018, o Wing, junto com o Joe Bennett, criaram o Imortal Hulk. Eu sou muito fã do Hulk, leio desde molequinho, foi o primeiro super-herói que eu tive, super-herói, né, entre aspas, que eu tive contato. E eu confesso que quando eu li o título Imortal Hulk, depois de alguns outros títulos, tipo Savage, Awesome, Totally, enfim, todos os títulos que deram aí pro Hulk, eu fiquei um pouco com o pé atrás até ler a primeira edição, porque depois que eu li a primeira edição, olha, foi efeito cascata, eu fui lendo uma atrás da outra. É que o título, ele realmente dá uma desorientada, né? Você pensa assim, Immortal Hulk, será que vai ser uma coisa mais mística? Será que vai ser uma coisa mais simbólica? Não, ele é um negócio meio horror mesmo, né? Nossa. Ele é muito horror. Ele é muito horror. E aí é uma coisa interessante, porque quando você pega, assim, a estrutura de filmes de horror, né? Você sempre tem uma criatura muito poderosa ali, né? Com as pessoas pensando em maneiras de você derrotar aquela criatura. Aí quando você pega um personagem que é o Hulk, que já é poderoso, e você coloca essa máxima de filme de terror, que é tornar a criatura mais poderosa ainda, você tem um monstro que é praticamente imortal. É o caso do Hulk. O Imortal Hulk. Nossa, eles deixaram ele mais poderoso ainda? Basicamente, o que acontece? O Banner, ele, depois de todo esse recapzinho que eu fiz aí da história, o Banner, ele resolve que a história não é um reboot, tá? Ela é uma continuação, então você tem citações a Scar, você tem citação a personagem, a todas as outras encarnações e história do Hulk em geral, né? Então o Banner, ele decide que ele não quer mais se livrar do Hulk. Ele quer usar o Hulk de uma maneira que ele possa pagar os pecados dele. Então o que ele faz? Ele basicamente sai andando pelo mundo procurando cidades que tem coisas estranhas ou algum caso acontecendo. Ele investiga durante o dia e aí à noite o Hulk sai para resolver aquele eventual problema. Então acaba ficando uma divisão assim bem legal de o Banner faz as investigações durante o dia e se a ameaça é muito grande, a ameaça é muito forte, o Hulk sai à noite para resolver. Então, você tem casos diferentes em cada cidade, caso com radiação gama, casos bobos, por exemplo, de uma gangue que está extorquindo pessoas na cidade e aí acaba acontecendo uma série de assassinatos. Uma das pessoas assassinadas, por exemplo, é o Banner. Então, o que é a máxima do quadrinho que eles deixam do Imortal? O Banner, ele pode morrer, o Hulk não.
Então, se os caras derem 2 tiros no Banner e matarem o Banner durante o dia, à noite, quando o Hulk vier, o Hulk ressuscita e aí vai resolver o problema. Eu acho que aí é um ponto também que é bem interessante da gente notar, né? Ele fala, o Banner pode morrer, o Hulk não morre. Mas aí que tá, quando o Hulk não morre, ele volta, ele arrasta o Banner de volta. Sim. Então é meio que aquela coisa assim. É o Banner abraçando a maldição, né? E ao mesmo tempo, acho que é muito interessante como ele faz aquela analogia dos espelhos mesmo. De quando você tem um espelho, você tem 2 pessoas diante do espelho. E acho que o mais aterrorizador disso tudo é que justamente esse Hulk indo à noite pra resolver as coisas, ele é meio que o juiz e o carrasco, né? Deixa eu fazer uma pergunta, tipo, isso eu lembro que rolava uma época do Hulk só virar o Hulk à noite, né? E voltou então isso daí. Voltou. É isso que eu ia perguntar também, assim, eu não tava sacando muito qual é. Teve uma época que à noite ele virava o Hulk, né? E aí, acho que também quando era o cinza, não era? Foi justamente o O Hulk cinza cinza. ele tinha muito disso também, mas é que o cinza ele era um Hulk, inclusive menos forte, ele era menorzinho, acho que tinha, sei lá, 1,80m, 1,90m no máximo, né? Sim. E ele era mais sacana. Esse Hulk, o assustador dele é que ele olha no fundo dos olhos da pessoa e fala, meu, não adianta você mentir pra mim, eu consigo sentir a mentira, sabe? Mentira tem cheiro. Ele fala o Anderson vai me matar, tá ligado? Mas ele tava dando explicação, ele falou, nossa, ele vai de cidade em cidade, vendo coisas sobrenaturais e resolvendo os casos. Eu falei, pô, pronto, o Banner virou um Winchester agora, tá ligado? É o terceiro. Falta um Impala só. Mas aí o Takeshi falou assim, não, porque aí ele morre de manhã e no dia seguinte o Banner tá vivo de novo. Eu falei, pronto, agora é o Kenny do South Park, tá ligado? Ele morre no dia seguinte e tá vivo lá de novo. Mas é bem Mas isso mesmo. Não é ruim, sabia, esse tipo de referência, no caso, porque o próprio quadrinho, ele faz referência a esse tipo de coisa, sabe? Você tem citações no começo de cada capítulo, cada número também. Tem, inclusive, referências a Robert Louis Stevenson, do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Eu acho que tudo isso faz parte do Hulk de uma forma ou de outra, né, gente? Não, cara, assim, é incrível as referências no começo de cada história, cara. Tem Shakespeare, cara, você tem N referências diferentes que ele coloca ali, citaçõezinhas muito legais que ele coloca. E o mais interessante é que, assim, você vê que o Alvin, ele estudou tanto a história do Hulk, que ele brinca, tipo, desde referências a uma lanchonete que chama os Buscemans, por causa do Sal Buscema, até as brincadeiras com todas as encarnações do Hulk, né? Tem um determinado momento que o Banner não consegue se transformar no Hulk, porque eles deram um ponto fraco para esse Hulk, é um único ponto fraco, que é a luz do sol, a energia da luz do sol convertida impede que o Banner se transforme no Hulk, né? Eles fazem, inclusive, o Hulk se separar dele e a transformação ficou de um jeito bem legal, assim. Deram uma mudada e... Brutal. Bem brutal. E em um determinado momento, tipo, o Banner tá numa situação muito complicada, que o Banner, como cientista, não conseguiria se resolver, e ele é dominado pelo Joe Tiratema, que é a encarnação do Hulk cinza, né, pra lidar com algumas situações. E aí ele fala, ó, o cientista Banner não conseguiria resolver isso, mas eu, com toda a minha sagacidade, eu consigo dar um jeito nisso. E aí ele bola uma estratégia lá pra conseguir sair. E ele volta falando do Hulk cinza, ele fala do Professor, ele fala do Green Star, ele fala do Worldbreaker. Só que esse Hulk atual, quando ele ia nomear ele, acontece uma série de catástrofes e ele não nomeia ele. Então, assim, algumas pessoas... O Thor chama ele de Hulk Demônio, porque o Thor fala que nunca tinha tomado um soco tão forte do Hulk quanto foi o soco que ele tomou dessa vez. E as pessoas estão meio... O Capitão América falou, mano, chamar de Hulk Demônio é meio pesado, né? A gente depois tem que pensar num nome pra isso. E eu gosto muito dessa ideia de como eles colocaram todos os elementos do universo do Hulk, assim, de todas essas encarnações dele, né? Ele tá tratando meio como personalidades e encarnações e tá voltando em cada uma delas e tratando momentos importantes de cada uma, cara. Eu acho muito genial. Acho que essa simbologia que é o ponto importante, né? Porque essa coisa das pessoas mesmo, dos heróis em si, chamando o Hulk de demônio, tudo que você vai ter nesse sentido de demônio, de coisa de inferno, ele tem um pouco a ver com o desconhecido, um pouco com o oculto, um pouco de... Eles não conhecem o que de fato acontece com a radiação gama, né? Mesmo a própria Tropa Alpha, assim, é um spoiler menor, mas assim, vai aparecer Tropa Alpha também, vão ter batalhas assim que vão impressionar bastante. Mas acho que o ponto principal nem são as batalhas mesmo, acho que é você mergulhar
nessa mitologia do Hulk, né? Você tem volta, né, de personagens clássicos também, né, Anderson? Tem. Dr. Samson, a Beth Ross, Rick Jones. Rick Jones que tá desde a primeira edição do Hulk, né? Acho que um ponto que o Takeshi tocou que é super importante é como eles estão tratando a energia gama, a bomba gama, né? Porque cientificamente seria impossível alguém sobreviver a uma explosão de uma bomba daquelas, né? Então os caras tratam isso, inclusive no próprio filme dos Vingadores, o Homem de Ferro fala isso pro Banner, fala, olha, eu acho que você sobreviveu e foi porque o Hulk quis e tal, e aí tem um diálogo entre eles. Nessa história, eles estão tratando a energia gama como uma coisa meio mágica também, né? Ela tem toda a parte científica, mas tem um pouco de magia ali, um lance chamado a Porta Verde, né? A Green Door, que leva para um lugar místico, e ali tem algumas explicações que fogem da ciência, e a regeneração do Hulk é uma delas, né? E os caras cortam o Hulk em um monte de pedaço, colocam o Hulk em potes separados, e o Hulk sobrevive, né? Louco. Incrível. O coração dele tá fatiado e pulsando, por exemplo. Pulsando. A mão tá separada do cérebro e ela tá se mexendo, sabe? São coisas que eles vão abordar em cima do Hulk, que você pensa assim, o Hulk realmente não é uma coisa de um personagem humano, muito menos sobre-humano, sabe? Ele já tá caminhando pro sobrenatural, né? A própria radiação gama, nesse caso, eles tratam dela de uma forma muito próxima da morte, né? O próprio Banner, por exemplo, quando ele fala que a explosão dos raios gama a exposição que ele teve, né? A radiação gama, é o que eles falam bastante do fenômeno do fantasma andando, que é a pessoa que, na verdade, assim, pelo tanto de radiação que ela tomou, ela já tá morta, né? Ela tá iminentemente morta, mas ela se sente bem. E aí ele fala que ele tá no estado permanente disso. Tipo, ele se sente bem, mas ele sabe que tem uma morte dentro dele que se manifesta toda vez que ele fica bravo, né? E aí pode falar. Só pra finalizar, uma boa história com um personagem icônico quanto o Hulk reflete diretamente nas vendas da Diamond, né? Então, o Imortal Hulk número 16, por exemplo, vendeu mais que o Batman. É uma coisa que não é simples de você imaginar. É legal que na edição 17, o Ewing faz uma piada. O Hulk tá lutando contra um mutante que é um morcego, e ele bate e ele fala, o Batman sempre ficou por cima, mas dessa vez eu tô por cima. Então tem umas piadinhas muito legais, assim, no meio, tá? É isso que eu ia falar, aparentemente ele tá fazendo sucesso, a galera tá gostando bastante dessa nova fase, né? Mas, assim, na opinião de vocês, o que a gente pode esperar desse Mortal Hulk? Vocês acham que vai durar muito tempo? Ele vai continuar nessa pegada? Nos Estados Unidos tá na edição 33. Ele continua figurando no top 20 da Diamond. Isso é muito bom, porque num universo com tantos personagens, tá entre ali os 20 primeiros, é um marco interessante. E assim, a gente não vai falar muito de história, porque qualquer coisa que a gente for aprofundar vai ser spoiler, mas assim... Já bastou a Tropa Alpha, já que foi... Desculpa, viu, gente, porque foi assim, no automático mesmo. Assim, eu vou falar pra vocês, leiam, tem muita ação, tem muita pancadaria, tem muito respeito à mitologia do personagem, eu posso dizer que o Ewing e o Joe Bennett colocaram o Hulk de volta no lugar onde ele deveria sempre estar. E o pessoal que quiser acompanhar Imortal Hulk, eles já podem acompanhar aqui no Brasil também, né? Isso, já saíram 3 edições, que cobre até a edição número 15 da revista americana. No site da Panini, o número 4 já tá listado, mas ainda tá sem data e tá com capa provisória, mas logo mais sai. Corram atrás, comprem e leiam. Acesse a loja panini.com.br, fazendo um merchan, não merchan, mas tem lá. Ó o jabá. Se liga na novidade que a Razer Gold tem pra você. Um jeito prático, rápido e muito seguro para recarregar os créditos do seu jogo ou plataforma favorita. Confere aí. Bem, amigos da Razer Gold, estamos aqui mais um dia para fazer uma recarga e garantir os créditos para o seu jogo favorito. Pita o juiz, começa a hora da recarga, já se seleciona o menu lateral, vai na opção recarregar agora. Ali embaixo o método de pagamento boleto express já foi selecionado. Seguimos então preenchendo os dados para emissão do boleto, nome, CPF, celular, e-mail. O boleto já foi gerado, chegou agora o momento, 30 minutinhos para pagar e tá lá, passou 1 hora. Carregou! Razer Gold! Olha, mas eu fiquei empolgadaço, com certeza eu vou começar a acompanhar Imortal Hulk, vocês conseguiram vender pra mim.
Vou ler tudo que saiu até agora pela Panini. Você também corre lá, como o Anderson falou, fica a dica aí. Este foi só um pedacinho do Mais Geek. Tem mais conteúdo de animes, games, quadrinhos, cinema e tokusatsu direto pra você. Dá uma olhada na nossa playlist que tem muito mais.